Olá, meu nome é Douglas e hoje eu queria fazer uma simples pergunta para você. O que é mais importante para você? Como você responderia essa pergunta séria? E baseado nessa pergunta, eu escrevi aqui um pequeno texto a respeito dessa questão. E esse texto começa assim: a maioria das pessoas, cegamente, hoje, estão dando importância a muitas coisas efêmeras e passageiras, como o dinheiro, água, alimento, roupas, carros, casas, riquezas, negócios desta vida e a muitas outras coisas terrenas. E por causa dessas coisas, a maioria das pessoas não estão nem aí para Cristo Jesus, que deveria ser aquele a quem as pessoas deveriam dar valor e atenção com muito prestígio, porque debaixo do céu, Cristo Jesus é indispensável. Sim, ele é absolutamente necessário e importante para você. Por isso, eu espero que você, sinceramente, reconheça isso hoje, para que Cristo Jesus, enfim, seja para você o mais importante em seu coração para sempre. Porque só dessa forma você estará satisfeito com toda a plenitude dele em seu corpo, alma e espírito. Então, esse texto é algo muito realista para a sua vida e para a minha também. De forma que ele mostra claramente a necessidade que as pessoas têm que reconhecer que Cristo Jesus é o mais importante. Porque as coisas que existem no mundo onde nós vivemos, elas não são coisas essenciais para a nossa vida. São coisas efêmeras e passageiras. São coisas que são fúteis, digamos assim, em relação à importância de Cristo Jesus, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo é muito mais precioso do que essas coisas. Então, aquele que obtém Cristo Jesus pelo fato de crer nele e pelo fato de ter Cristo Jesus habitando em sua vida com toda a sua plenitude, quando isso acontece, a pessoa tem em si a certeza e a convicção de que Cristo Jesus é o mais importante. De forma que ela consegue renunciar a tudo, se desprender de tudo, se abnegar de tudo para seguir Cristo Jesus, para carregar a sua cruz, para viver com Ele. Mesmo que seja perseguido, ela quer viver com Cristo Jesus, porque vale a pena ser perseguido por causa dele. Porque para essa pessoa, Cristo Jesus é a riqueza, é a esperança da glória, é a vida eterna. Então, Cristo nessa pessoa significa tudo. E as outras coisas que existem no mundo, que são efêmeras e passageiras, não significam mais nada. Ela considera tudo isso como perda por causa de Cristo Jesus. É assim que ela está convicta disso. Então, para ela, essa é a melhor coisa que existe, é a mais importante. Ela não quer mais saber de outra coisa, ela só quer saber de manter os olhos fixos nele, que se torna o pastor e bispo de sua alma. É assim que acontece na vida de todo aquele que dá importância a Cristo Jesus. Então, a maioria das pessoas hoje não vive assim. Pelo contrário, elas estão cada vez mais amando ao mundo e as coisas que nele estão se entregando às coisas dessa vida, estão limitando as suas vidas às coisas que existem aqui. Elas buscam isso, elas querem isso. Elas se empenham em alcançar as coisas terrenas aqui. E esse é o erro, porque quando elas dão importância a essas coisas terrenas, elas, de certa forma,
não querem saber da importância de Cristo Jesus. Então elas cada vez mais vão se envolvendo, se enredando nas coisas que as satisfazem o seu coração aqui nessa terra. A vida delas está limitada a esta terra, às coisas terrenas, que infelizmente é algo efêmero e passageiro. Só que a maioria das pessoas não acordou para essa realidade ainda. Elas estão cegas. E por estarem cegas, elas buscam se agarrar nessas coisas terrenas. Elas querem isso para elas. Elas procuram isso. Muitas até vendem a sua própria alma em troca de fama e fortuna terrenas. Chegou a esse ponto aí. Então, a humanidade hoje perdeu o sentido do que significa a importância do Senhor Jesus. Então elas ficam buscando cada vez mais as coisas terrenas, se entregando a essas coisas que não trazem para ela uma satisfação, não trazem para ela uma paz, uma herança, não trazem para ela um refrigério. Pelo contrário, essas coisas só atrapalham, só dificultam, só estragam a vida das pessoas. E o resultado disso você vê aí na humanidade. As notícias mostram isso. Pessoas que só vivem no tempo presente, só querem saber dessas coisas e mais nada. Para elas isso é tudo. Mas elas se esquecem que existe Cristo Jesus, a quem hoje elas não dão importância. Esse é o erro das pessoas, da maioria das pessoas. Então, eu estou aqui para tentar incentivar, encorajar e estimular as pessoas a que comecem a olhar para Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que pode fazer com que as pessoas achem descanso para suas almas. Então, quando a pessoa crê em Cristo Jesus, sinceramente, ela passa a ter tudo isso. E isso, na vida delas, é algo importantíssimo, porque é Cristo Jesus que traz tudo isso. Isso é bom demais. Elas esquecem tudo. Elas vendem tudo. Elas renunciam tudo. Porque agora Cristo Jesus para elas é tudo. E assim elas continuarão sempre olhando para Cristo Jesus, seguindo Ele. E vão seguir os passos dele. E vão viver com Ele, por Ele, para Ele, sempre. Elas fizeram essa escolha. E essa foi a melhor coisa que eles fizeram em suas vidas. E isso nunca lhes será tirado. Pelo contrário, vai aumentar, vai progredir cada vez mais. Assim elas vão ficar satisfeitas para sempre. Porque a felicidade delas está em Cristo Jesus. A alegria da salvação delas está em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento nelas está em Cristo Jesus. Cristo Jesus preencheu tudo. A plenitude de Cristo preencheu tudo na vida dessas pessoas. Corpo, alma e espírito estão plenos de Cristo Jesus. Então, para elas agora, Cristo Jesus é o mais importante. As outras coisas não significam mais nada. Essa é a razão da esperança que essas pessoas têm. Cristo Jesus. Isso acontece na minha vida também. Acontece na vida de muitos. Muitas pessoas testemunham isso sinceramente. E o testemunho dessas pessoas convence, edifica, traz esperança para as pessoas, traz uma oportunidade, traz o reconhecimento, faz as pessoas se despertarem para essa realidade que muitos ainda estão dormindo nisso aí, dormindo sobre essa questão, do que é mais importante. Porque elas, infelizmente, estão muito envolvidas e enredadas em coisas terrenas, apegadas a isso. E não querem se desprender dessas coisas que têm, não querem renunciar, não querem abrir mão dessas coisas.
para ter Cristo Jesus, que é o mais importante. Então elas perdem isso. Então é necessário entender essa questão séria e importante, porque nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre o Senhor Jesus, e eu vou ler um deles aqui. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, e está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Então, Cristo Jesus é importante para nós porque nele temos a redenção. Cristo Jesus é importante porque ele é aquele no qual nós temos a remissão dos pecados. Cristo Jesus é importante para cada um de nós porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, que é Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Cristo Jesus é mais importante para cada um de nós por causa disso, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo Jesus é importante para cada um de nós porque ele é antes de todas as coisas que existem, todas as coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Ele é antes de tudo isso. Nele, tudo subsiste. Então, Cristo Jesus é importante para cada um de nós porque é nele que tudo subsiste. A sua vida subsiste nele, a minha vida subsiste nele. Por isso ele é o mais importante. É a ele que nós devemos dar valor e importância. Então, continua aqui o texto dizendo. Deixa eu ver, não parei. Tá. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, esse texto aqui, ele expõe claramente a importância do Senhor Jesus para a sua vida e para a minha vida. E eu espero que você entenda essa importância. Quando você entender que Cristo Jesus é mais importante do que todas as coisas, você vai querer ele na sua vida. Você vai fazer dele o mais importante na sua vida, o mais precioso, com um valor que não tem preço. Enquanto muitas pessoas estão amando ao mundo e as coisas que nele estão, você vai amar a Cristo Jesus, que será mais importante para a sua vida. Será mais valioso do que a sua própria vida. Você vai renunciar tudo por causa dele. É isso que vai acontecer. É isso que será o mais importante. Então, é necessário entender essa questão. É necessário responder essa pergunta. Você tem que responder essa pergunta para si mesmo. O que é importante para você hoje? Diante de tudo que eu falei aqui, agora você já começa a ter uma noção do que significa o Senhor Jesus em relação às outras coisas que existem por aí. Ele está acima de tudo isso. Ele é mais importante. O valor dele é inestimável. Não tem preço que pague. Então, é necessário entender essa questão. Quando uma pessoa entende isso, ela passa a fazer com que Cristo Jesus seja o importante na vida dela. Crendo nele, obedecendo a ele, vivendo nele, por ele, para ele. É assim que tem que ser. Essa é a melhor coisa que o ser humano pode fazer por si mesmo. Reconhecer a importância de Cristo Jesus. Eu não vou forçar ninguém a fazer isso. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Cada um tem que dar importância a Cristo Jesus como
com a sua própria vontade, de forma voluntária. Tem que ser assim. Isso aconteceu comigo e aconteceu com milhões de pessoas também ao longo da história. Hoje chegou a sua vez de reconhecer isso. Eu espero que você faça isso. Quando você reconhecer isso, com certeza a sublimidade do conhecimento de Cristo vai fazer você considerar todas as coisas como perda. Então, quando isso acontecer, você estará totalmente cheio da presença de Cristo Jesus e será o mais importante para a sua vida. Então eu espero que essa mensagem possa trazer essa luz para você, possa abrir os seus olhos, seu entendimento para essa realidade que é Cristo Jesus. O mais importante que existe é Cristo Jesus e mais ninguém. Então eu espero que você entenda essa mensagem de hoje, que é sério e importante para a sua vida. Porque, com certeza, assim como você, existem milhões de pessoas que precisam reconhecer isso também. Então eu espero que todos tenham essa oportunidade. Nunca é tarde demais para reconhecer a importância de Cristo Jesus. Eu espero que você faça isso hoje, em nome do próprio Senhor Jesus. Amém.